mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Esse é o texto de Filipenses, capítulo 2, verso 7. E é o texto que nós temos usado desde o domingo passado para nos servir de caminho nesta série de reflexões que estamos fazendo nesse mês de dezembro, muito especialmente sobre esse verbo no grego, eskenosin, que deu origem a essa expressão, a kenosis. Kenosis é o autoesvaziamento. O Senhor Jesus Cristo esvaziou-se a si mesmo e se tornou um de nós. E veio participar de todas as nossas humanidades e de todas as nossas humilhações, até a humilhação maior e mais profunda, que é a humilhação da morte na cruz, como um criminoso, como um marginal, como um sicário, abandonado na cruz, no mais profundo da sua humilhação, despido, chicoteado, ensanguentado, largado como um objeto desprezível, como um não ser, como um subser, como um animal qualquer. É disso que Paulo está falando quando ele se refere a kenosis, esse autoesvaziamento de Cristo. Aquele que, como diz o apóstolo João no primeiro capítulo, fez todas as coisas, de quem se originou o universo, Senhor de toda glória, de toda majestade, abre mão de forma voluntária, se desfaz de todos os seus direitos como Senhor do universo, como Deus Todo-Poderoso, e se autocondiciona, se autolimita, se autoesvazia para assumir a forma humana, se tornar um feto, nascer como criança, crescer como criança, aprender como criança, conviver com as coisas de criança, para depois ir se desenvolvendo como qualquer ser humano se desenvolve. É isso que Paulo está falando, que é a kenosis. E é essa expressão que nós estamos usando para mostrar como ela reflete, como ela define, como ela mostra a essência da celebração do Natal, porque o Natal é justamente essa encarnação de Deus. O Deus se encarnando, esse autoesvaziamento. Só que nós estamos usando aqui não só como um artigo teológico. Não é só teologia o fato de Deus ter se tornado homem, ter se encarnado. O eskenosis, a kenosis, o autoesvaziamento, não é só um artigo doutrinário. Eu creio que Deus se tornou ser humano e se encarnou. Eu creio que Jesus Cristo era um com duas naturezas, a natureza divina e a natureza humana, que ele assumiu completa, integralmente a natureza humana. Não é só uma questão de credo. Nós estamos usando aqui a ideia da kenosis como uma padronização para nós, como um modelo para nós como cristãos. E como o próprio apóstolo Paulo faz isso em Filipenses, quando trata de um problema de convívio lá entre eles, dizendo, olha, se vocês não fizerem a mesma coisa que Jesus Cristo fez, que é se autoesvaziarem, se vocês não fizerem isso, não vai nunca haver paz entre vocês. Não vai nunca haver harmonia entre vocês. As questões familiares, sociais,
de convívio, no trabalho, na igreja, seja onde for, as questões de convívio não serão resolvidas se nós não possuirmos, ou se nós não nos apossarmos dessa mesma ação autoesvaziatória de Jesus. Dessa mesma kenosis. Então o apelo de Paulo aos Filipenses era isso: façam como Cristo fez. Ele usa a expressão, tenham a mesma mente de Cristo, ou tenham a mesma atitude de Cristo, ou pensem a mesma coisa que Cristo, ou façam como Cristo fez, ou façam do jeito de Cristo. É isso que Paulo quis dizer. Façam do jeito de Cristo. Querem resolver essas questões? Façam do jeito de Cristo. Querem, como igreja, conviver bem? Façam do jeito de Cristo. Querem servir a Deus? Façam do jeito de Cristo. Querem cumprir a missão que Deus deu a vocês? Façam do jeito de Cristo. Querem ser importantes para a comunidade na qual vocês estão inseridos? Façam do jeito de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. E qual foi o jeito de Cristo? De que maneira Cristo agiu? E aí é que Paulo fala em Filipenses 2,7. Esvaziou-se a si mesmo e se fez um de nós. Abriu mão do seu trono glorioso, abriu mão da sua majestade, abriu mão dos seus direitos como Senhor do universo e veio a nós, tornando-se um de nós, na mais profunda da sua humilhação, da sua pobreza, da sua marginalidade, da sua pequenez, da sua condição desprezível. E isso fica como modelo para nós cristãos. Um cristão, um seguidor de Cristo, tem a kenosis, tem o autoesvaziamento como modelo para a sua própria vida. E nesse momento em que estamos agora celebrando o Natal, que é a encarnação de Cristo, que é a kenosis de Cristo, que é o autoesvaziamento de Cristo, só pode ser verdadeiramente celebrado quando nós estamos com esse sentimento, com essa disposição, com essa visão de amor, de serviço, de nos autoesvaziarmos. Mas eu separei aqui, e é isso que nós estamos fazendo nessas nossas mensagens, são aplicações práticas de como esse autoesvaziamento pode acontecer na nossa vida, nas nossas relações, na nossa maneira de servir a Deus, no nosso convívio. No domingo passado, nas mensagens da manhã e da noite, eu fiz uma exposição sobre o conceito do esvaziamento. Também eu falei sobre que correções essa compreensão do autoesvaziamento de Cristo faz na nossa maneira de crer, na nossa teologia, na nossa doutrina, muitas vezes equivocada, muitas vezes desviante desse centro formador da identidade de Cristo. Na kenosis e no autoesvaziamento, como é que a gente corrige isso? E hoje eu gostaria de mencionar 3 situações práticas em que o autoesvaziamento deve acontecer na nossa vida, na nossa experiência cristã. Na nossa maneira de conviver com o outro, na nossa maneira de lidar com conflitos, na nossa maneira de servir a Deus. Hoje, muito especialmente, nesse segundo domingo de dezembro, que é comemorado o Dia da Bíblia, ou o Dia da Palavra, em que o apóstolo João diz que a palavra se fez carne. Jesus Cristo não era só um porta-voz da palavra, ele era a própria palavra encarnada. E hoje nós celebramos justamente o registro escrito dessa palavra revelada, muito maior que o registro, por várias razões. Primeiro, porque Deus supera todo e qualquer registro sobre ele. A Bíblia não fala tudo sobre Deus, há coisas que a gente não sabe, não entende sobre Deus, que não foi revelado e por isso não está registrado. Deus está sempre além daquilo que está escrito.
e por razões muito práticas colocadas a pé pela humildade dos evangelistas, quando João, por exemplo, termina o seu evangelho dizendo: olha, se a gente fosse contar tudo o que Jesus Cristo fez, não caberia nem em todos os livros do mundo. Então eu selecionei só aqui algumas coisas. Então, tudo o que Cristo fez não está aqui. Tudo o que Cristo fez e disse não foi registrado. Foi registrado apenas o que os evangelistas selecionaram dentro do seu critério de deixar para a posteridade aquilo que fosse o mais essencial, o mais paradigmático, o mais significativo. Mas hoje a gente comemora a grande bênção de termos a palavra de Deus, o registro da palavra, o registro do que Deus revelou e do que Deus deixou para que nós soubéssemos a respeito dele e da sua vontade para a nossa vida. Temos aqui. Então, quando a gente fala em encarnação, nós estamos falando da encarnação da palavra e do registro também dessa palavra para que pudéssemos ler, para que pudéssemos estudar, para que pudéssemos refletir. Então, quando a gente comemora hoje, por exemplo, o Dia da Bíblia, é sempre bom a gente lembrar que a Bíblia foi feita para ser lida. Não adianta nada ter a Bíblia. Não adianta nada guardar a Bíblia na estante. Não adianta nada carregar a Bíblia debaixo do braço. Ela não foi feita para isso. A Bíblia foi feita para ser lida. Ela precisa ser lida e precisa que nós reflitamos juntos sobre ela. É a palavra que se encarnou, que foi registrada e que está conosco hoje. E tudo o que nós dissemos hoje, e até sobre a própria encarnação de Cristo, está aqui. A gente sabe por causa desse testemunho, que primeiramente foi tradição oral, por quase 30 anos. O primeiro evangelho que foi escrito foi o evangelho de Marcos, provavelmente por volta do ano 40, 45, por aí. Quer dizer, praticamente 30 anos depois de Cristo ter ascendido aos céus. Até então, a coisa ia na base da tradição oral, de um falar para o outro. De um passar para o outro. A partir de um determinado momento, começa a se registrar o que estava se dizendo. Começa a se escrever o que estava se dizendo para que não se perdesse, para que aquilo não se pulverizasse e para que permanecesse. É por isso que nós hoje falamos sobre o que Cristo disse, falamos sobre o que Paulo ensinava, falamos sobre o que João ensinava, porque foi registrado. Se não tivesse sido registrado, não chegaria a nós. Então hoje é o dia em que nós celebramos a palavra, mas agradecemos também por tê-la em nossas mãos para ser lida, para ser refletida, para ser pensada. E por Deus ter tido essa graça de preservar os ensinos de Jesus, os ensinos do Evangelho de forma escrita, para que nós recebêssemos, lêssemos, e como vamos fazer daqui a pouquinho, depois do culto, estudarmos nas nossas classes dominicais, nas nossas devoções pessoais. E um dos ensinamentos que a Bíblia nos traz é esse, o da kenosis, o do autoesvaziamento. Então, como eu dizia, que lições práticas de autoesvaziamento podemos aprender, mesmo à luz daquilo que Paulo estava escrevendo, porque, como eu disse a vocês, Paulo escrevia para ajudar na resolução de conflitos que havia na igreja de Filipos. E aí a gente pode pensar em 3 aplicações práticas desse autoesvaziamento, porque Paulo diz isso: haja em vocês a mesma atitude, a mesma postura, repita-se em vocês a mente de Cristo, façam do jeito de Cristo. A primeira coisa, a primeira aplicação prática, a primeira maneira desse autoesvaziamento de forma prática acontecer na nossa vida é nós nos esvaziarmos de qualquer tipo de egoísmo, de soberba, de arrogância que nós formos tentados a ter. E a tentação do egoísmo, da soberba, da arrogância, da vaidade estão sempre presentes. Porque se esse nó primeiro não é resolvido, nada mais se resolve. Vejam, vou dar 2 exemplos.
Quando Jesus Cristo foi explicar de que maneira as pessoas deviam segui-lo, a primeira coisa que ele disse: aquele que quiser me seguir, a primeira coisa que ele disse foi: negue-se a si mesmo. O negue-se a si mesmo abre a porta para todas as outras coisas que Deus vai desenvolver em nós. Se não houver essa rejeição, esse autoesvaziamento do nosso egoísmo, do nosso ego, da nossa vaidade interior, nada mais acontece. O segundo exemplo que eu quero dar, das bem-aventuranças. A primeira bem-aventurança, Jesus então começa o Sermão da Montanha dizendo: bem-aventurados os humildes. Aí vem as outras. Porque da mesma forma que o negue-se a si mesmo abre a porta para todo o resto que Cristo vai fazer em nós, da mesma forma as outras beatitudes, as outras virtudes da bem-aventurança só vão acontecer se primeiro a gente desatar esse nó da arrogância e trocá-lo pela humildade. Bem-aventurados os humildes. E quando você tem humildes, aí você tem o resto. Você tem os que choram e são consolados, você tem os que são justos, você tem os que são pacificadores, você tem os que são misericordiosos, você tem os que são limpos do coração. Todas as demais beatitudes, todas as demais bem-aventuranças resultam, decorrem dessa primeira. Tudo começa aqui: bem-aventurados os humildes. Então esse autoesvaziamento de Cristo, em primeiro lugar, foi ele abrir mão do trono, da glória, da majestade. Ele abriu mão de tudo isso. E porque ele abriu mão de tudo isso é que ele veio. E porque ele abriu mão de tudo isso é que a nossa redenção aconteceu. O primeiro ato de Jesus foi abrir mão da sua glória, da sua majestade, do seu poder, do fato de ser dono do universo, e esvaziar-se. Então, qualquer coisa que nós quisermos fazer, seja servindo a Deus, seja convivendo com alguém, seja num trabalho, junto a colegas no serviço, qualquer coisa que a gente quiser fazer e que quiser bem-sucedido, um ponto é essencial: começar a partir da humildade. Começar a partir do quebrantamento, começar a partir da contrição, começar a partir de colocar de lado a arrogância, a vaidade, a soberba, descer do degrau. Se a gente não desce do degrau, nada acontece. Até a salvação, quando a gente enfatiza a questão da graça, eu tenho dito isso, não é fácil confiar na graça para ser salvo. Porque confiar na graça para ser salvo é dizer para Deus: olha, eu não tenho nada para oferecer. E a gente tem dentro da gente uma tendência natural para querermos oferecer alguma coisa de boa para Deus que tenhamos ou sejamos. Por isso que é tão difícil a gente entender que a salvação não depende da gente, que Cristo já fez tudo o que era suficiente, e que agora é só uma questão de confiar nele. A gente fica buscando o que precisa fazer para ser salvo. E quando a gente fala que a salvação é pela graça, a gente está dizendo é pela graça porque não tem o que fazer. Por melhores que sejamos, nós nunca seremos bons absolutamente. Nós sempre somos bons relativamente. E porque a gente nunca é bom absolutamente, precisa da graça. Porque a gente nunca consegue cumprir o amar a Deus acima de todas as coisas sempre, sem falhar jamais. Porque a gente nunca consegue cumprir ama o outro como a si mesmo sempre, sem falhar jamais. Porque a gente não consegue isso, precisa da graça. Mas a gente fica buscando pezinhos, desculpinhas. E se a gente passasse aqui uma enquete, uma pergunta, dizendo: se você morresse agora, que motivos Deus teria para deixar você entrar no céu?
Pode ter certeza que muita gente ia responder: é porque eu tenho sido um bom crente, porque eu sou membro de uma igreja, porque eu fui batizado, porque eu tomo a ceia sempre, porque eu faço bem para os outros. Pode ter certeza que viria muito dessa resposta. Porque a gente tem essa tendência de querer um motivo nosso, que diante de Deus a gente apresente para poder ter a salvação. Poderia vir, inclusive, uma resposta que talvez fosse a única certa, em que a pessoa diria: Deus não tem nenhum motivo para me deixar entrar no céu. Eu vou entrar lá por causa daquilo que Jesus Cristo fez por mim. Essa é a única resposta possível quando a gente pensa na graça. E ser salvo pela graça significa exatamente isso. Deus não tem nenhum motivo para me dar a eternidade. Eu só vou recebê-la por causa daquilo que Cristo fez por mim. Então a própria salvação começa aqui, abrindo mão dessa tendência de soberba, de arrogância que temos, de achar que em alguma coisa a gente está contribuindo para Deus olhar para a gente e dizer: ah, bom menino, boa menina, entra aqui. Não. O dia do juízo é o dia em que seremos perguntados: você amou a Deus acima de todas as coisas sempre, sem falhar nenhuma vez? Você terá de dizer não. Até porque não adianta ser desonesto com Deus. Vai ter que dizer não. E você amou o próximo como a si mesmo todas as vezes, sem sentir, sem nem sequer sentir nada de ruim por ele? Você vai ter que dizer não. Aí vem a terceira pergunta. Mas você confia que tudo isso que você não conseguiu, Cristo conseguiu para você na cruz? Aí eu vou dizer: confio. Aí ele vai dizer: então entra, isso basta. Salvação pela graça é isso. Então a salvação começa com a gente desatando o nó do nosso egoísmo, da nossa vaidade, da nossa arrogância, o autoesvaziamento. E todas as nossas relações dependem desse autoesvaziamento. A segunda maneira prática de vivermos esse autoesvaziamento na nossa vida é nos autoesvaziando de todas as amarguras, ressentimentos, sentimentos de vingança. Quando a gente quer conviver bem com as pessoas, quando a gente quer perdoar, quando a gente quer reconciliar, quando a gente quer reatar, só tem uma maneira de resolver isso: é nos autoesvaziarmos da nossa tendência constante de guardarmos mágoas, ressentimentos, lembranças ruins, sentimento de vingança. Enquanto essas coisas estiverem conosco, enquanto isso estiver habitando no nosso coração, no nosso interior, nenhum perdão é possível. Nenhum ato de misericórdia é possível, nenhum ato de compaixão é possível. A gente raciocina, então, com a kenosis dessa maneira. Jesus Cristo tinha todos os direitos. Todos os direitos, porque ele era Deus, porque ele era o Criador de tudo, e se autoesvaziou desses direitos e se encarnou. Jesus Cristo estava com a razão. Ele estava certo e estava com a razão. Mas ele abriu mão do fato de estar certo e de estar com a razão para poder nos perdoar, para poder nos redimir, para poder nos salvar e assumir a nossa culpa sobre ele. O que eu estou dizendo aqui é que o autoesvaziamento só se transforma em perdão, só se transforma em misericórdia, só se transforma em reatamento, só se transforma em reconciliação, quando a gente se autoesvazia de estarmos certos, de termos razão,
Eu estou certo. Eu tenho razão. Por isso eu não perdoo. Eu estou certo. Eu tenho razão. Por isso eu não quero saber. Não tem mais reconciliação. Eu estou certo. Eu estou com a razão. Então não quero conviver. Não quero reatar. Não quero fazer as pazes. Porque eu estou certo e eu tenho a razão. Agora, imaginem vocês se Deus usasse o mesmo tipo de raciocínio para tratar da nossa salvação, para tratar do nosso perdão, para tratar da nossa redenção. Eu estou certo, vocês erraram. Quer saber? Agora é com vocês. Eu tenho razão, vocês erraram. Quer saber? Agora virem-se. Eu estou certo, eu tenho razão. Vocês que escolheram os caminhos que vocês queriam andar, agora é com vocês. Armaram a cama, agora deitem. O que Paulo fala em Filipenses é que se Deus usasse conosco esse mesmo tipo de raciocínio, não haveria salvação, não haveria redenção, não haveria perdão, não estaríamos aqui. E aí quando a gente diz que o autoesvaziamento de Cristo tem que ser modelo para as nossas relações, é isso que Paulo falou sobre Evódia e Sintique, nessa carta aos Filipenses, um pouco mais adiante, quando ele diz, olha, que Evódia e Sintique repitam a mente de Cristo, sintam a mesma coisa que Cristo sentiu, reproduzam a kenosis. Paulo estava dizendo que Evódia e Sintique esvaziem-se das suas razões, esvaziem-se dos seus direitos, e se harmonizem, e se reconciliem, e se perdoem, e se congracem. Então o autoesvaziamento é, em primeiro lugar, a gente se autoesvaziar dos egoísmos, das arrogâncias, das soberbas, das vaidades. Se não começar desatando esse nó, não se desata nenhum outro. Em segundo lugar, o autoesvaziamento significa abrir mão dessas mágoas, ressentimentos que a gente carrega conosco, porque a gente acha que tem razão para carregar, que tem direito para carregar. Estamos certos, temos razão, então eu vou ficar magoado. Eu estou certo, eu tenho razão, então eu vou ficar alimentando esse ressentimento. Eu estou certo, eu tenho razão, então eu não quero saber. E o autoesvaziamento em Cristo significa autoesvaziar-se dessas mágoas, desses ressentimentos, para poder reharmonizar, reatar, reconciliar, perdoar, seguindo o modelo de Cristo. E a terceira coisa, a terceira aplicação prática do autoesvaziamento de Cristo, é nós nos autoesvaziarmos de posturas que assumimos em cima das nossas expectativas erradas. Muitas vezes nós assumimos posturas, assumimos atitudes, falamos certas coisas, damos certas opiniões por causa de expectativas que temos e que estão erradas. E aí a gente comete vários erros porque as expectativas estão erradas. O que eu estou dizendo com isso? Que Jesus Cristo, para fazer o que fez, para se autoesvaziar, ele não mais estava na expectativa da sua própria vontade, passou a estar na expectativa da vontade de Deus. E dou dois exemplos disso, no próprio ministério de Jesus. Quando perguntaram a Jesus Cristo, que dia é o dia da instalação do reino? Quando é que tu vais instalar o reino? Jesus respondeu, olha, eu não sei, só o Pai. Agora, nesse momento aqui, em que eu estou humanizado, encarnado, autocondicionado, autoesvaziado,
Eu já não sei o que eu sabia lá na eternidade, porque o meu ponto de vista agora é histórico. O meu ponto de vista agora está condicionado ao tempo. Quem está além do tempo, quem está acima do tempo é o Pai, Ele é que pode dizer. E o segundo exemplo é o do jardim das oliveiras, quando Jesus Cristo está orando lá, e ele diz, olha, pela minha vontade, eu não morreria. Não passaria por essa dor. E ele diz a Deus, Senhor, se possível, me livra dessa dor e desse sofrimento. Mas eu não quero fazer a minha vontade, sim a tua. A expectativa de Cristo agora não era mais a sua vontade de preservação da vida, mas era cumprir a vontade de Deus. Ele se autoesvaziou das suas expectativas humanas para admitir e acolher a expectativa de Deus para com ele. E o que eu quero dizer a você essa manhã é que esse é um autoesvaziamento importantíssimo que precisa acontecer na nossa vida para que nós, de fato, vivamos o cristianismo, vivamos a fé cristã, vivamos o discipulado de Cristo como ele deve ser vivido, é abrirmos mão, é nos autoesvaziarmos das nossas expectativas terrenas, humanas, em prol da vontade de Deus, em prol daquilo que Deus quer, que Deus planejou. Reino de Deus. E Jesus Cristo teve muito trabalho para ensinar isso aos discípulos. Reino de Deus não é o que vocês estão pensando, é o que Deus pensa. O que será o reino de Deus no mundo não é o que vocês esperam, é o que Deus espera. Por isso, no reino de Deus, os últimos é que são os primeiros. Eu sei que no raciocínio de vocês, na lógica de vocês, os primeiros são os primeiros. Esse é o reino que vocês querem. O reino dos primeiros sempre. O reino dos prioritários sempre. O reino dos conquistadores sempre. Mas não é essa a lógica divina. Na lógica divina, os últimos é que são os primeiros. Eu sei que no reino, tipo de reino que vocês querem, os que se exaltam chegam lá. Mas no reino de Deus, no tipo de reino que Deus quer, os que se humilham é que chegam lá. Eu sei que no reino de vocês, bateu, levou. Esse é o tipo de reino que vocês querem. O reino do bateu, levou. Mas no reino de Deus, o tipo de reino que Deus quer, a gente oferece a segunda face, a gente anda a segunda milha, a gente está sempre disposto a perdoar, a ter misericórdia, a ter compaixão, a não se vingar. Muita coisa, prestem bem atenção nisso, muita coisa que a gente quer viver na nossa experiência de fé, muita coisa, não é pouca coisa, muita coisa daquilo que a gente quer viver na nossa experiência de fé tem a ver com as nossas expectativas. Aquilo que tem que acontecer como a gente quer que aconteça. Muita coisa do que a gente vive na fé não é em cima da vontade de Deus, é em cima da nossa vontade, daquilo que queremos. Mas a experiência de fé verdadeira, autêntica, o seguir a Jesus de maneira verdadeira, autêntica, é se autoesvaziar das nossas expectativas e buscar quais são as expectativas de Deus, quais são as expectativas do reino de Deus. Esse é o autoesvaziamento contínuo que a gente tem que fazer. Esse autoesvaziamento não é fácil, porque a gente se enche dessas expectativas e às vezes até usa a Bíblia de maneira a tentar justificá-las. A Bíblia também é muito mal interpretada muitas vezes.
E às vezes ela é mal interpretada porque nós queremos usá-la para servir às nossas expectativas. Mas a palavra de Deus, o Evangelho, está aqui para ser lido, não para que projete as nossas expectativas, mas para que descubramos quais são as expectativas de Deus. E a oração de Cristo, não se faça a minha vontade, mas a tua, Cristo, encarnado, feito ser humano. E aí, encarnado e feito ser humano, qual era a tendência de Jesus? Preservar a sua vida. Qualquer ser humano quer preservar a sua vida. É uma expectativa de Cristo, como humano encarnado, é que não precisasse passar por aquilo, que não precisasse passar por aquele sofrimento, que não precisasse ter o tipo de morte que ele teve. Essa era a sua expectativa. Ele apresenta isso diante de Deus. Só que ele submete a sua expectativa à expectativa de Deus. E somente quando, nas nossas orações, nós aprendemos a dizer a Deus: Senhor, faça a tua vontade, não a minha, é que a gente consegue experimentar com toda a abrangência e com toda a profundidade quais são as expectativas de Deus, qual é o sentimento de buscar as expectativas de Deus e não a nossa. Não é fácil. A gente está ameaçado de perder o emprego e ter que dizer adeus no nosso jardim das oliveiras pessoal, sangrando pelos poros, ainda ter que dizer adeus: Senhor, eu queria ficar, mas não faça a minha vontade, faça a tua. Não é fácil, diante de uma pessoa que amamos, que está enferma, sofrendo, terrivelmente enferma. Não é fácil submeter nossas expectativas às expectativas de Deus e dizer: Senhor, a minha vontade é que ela fique curada. A minha vontade é que ela sobreviva. Essa é a minha expectativa. Mas faça a tua vontade, não a minha. Em nenhum momento a gente experimenta de forma mais profunda o que significa o sentimento de submeter nossa vontade à vontade de Deus do que ter a coragem de fazer uma oração dessa. Do que ter a coragem de dizer a Deus: Senhor, que a tua vontade é que sempre se manifeste. Que no final a tua vontade é que seja feita e não a minha. Quando nós nos autoesvaziamos das nossas expectativas de quem é Deus, do que é o Evangelho, do que é o reino, do que é a vontade de Deus, e a gente vai se alimentando da palavra e vai conhecendo as expectativas de Deus. E vai submetendo a Deus as nossas expectativas. Isso é autoesvaziamento também. E aí eu poderia dizer, com quase toda certeza, que muito das nossas frustrações na fé cristã vem disso. Pessoas que normalmente se afastam da igreja, se afastam do Evangelho, se você for conversar com elas, em algum momento, grande parte delas vai dizer: eu não creio mais que Deus é esse que faz esse tipo de coisa. E em grande parte das vezes, é porque elas não tiveram as suas expectativas realizadas e atendidas. As suas expectativas de quem era Deus, do que era o Evangelho, do que era a missão da igreja, do que era a palavra de Deus, do que era o reino de Deus, não se realizaram. Então elas se decepcionam. Se decepcionam com quem? Com Deus? Não. Com o Evangelho? Não. Se decepcionam com as suas expectativas. Deus não é obrigado a adotar as nossas expectativas. Então se afastam por causa disso. Grande parte dos ateus, de pessoas que não creem em Deus, não creem num tipo de Deus que foi ensinado a eles. E que na maioria das vezes não é o Deus do Evangelho. A maior parte das pessoas que não creem em Deus
Não é que não está crendo em Deus. Não está crendo é naquela caricatura de Deus que pintaram para ele. Naquela caricatura de Deus, do Evangelho, do reino de Deus que fizeram para ele. Ele olha e diz, olha, não é isso. E se decepciona. Porque pessoas venderam expectativas que não eram de Deus. Pregadores pregaram expectativas que não eram de Deus. E levam muita gente a perder a fé. Devemos nos esvaziar das nossas expectativas. E nessa caminhada de seguir a Cristo, aprendermos a submeter nossas expectativas às expectativas do Senhor. Então temos aqui pelo menos 3 maneiras práticas de vivermos essa kenosis, de vivermos esse autoesvaziamento de Cristo que tem que se reproduzir em nós. Cada vez que eu me autoesvazio do meu orgulho, da minha vaidade, da minha soberba, do meu eu estou reproduzindo o autoesvaziamento de Cristo. Cada vez que eu me esvazio das minhas mágoas, dos meus ressentimentos, dos meus desejos de vingança, das minhas atitudes justiceiras, eu estou cumprindo o autoesvaziamento de Cristo. Cada vez que eu me autoesvazio das minhas expectativas para acolher as expectativas de Deus e do reino de Deus, eu estou cumprindo o autoesvaziamento de Cristo. Essa é outra grande lição que a encarnação de Cristo, que o autoesvaziamento de Cristo nos trazem. E não temos como cantar o Natal, como celebrar o Natal, como festejar o Natal, sem levarmos muito a sério esse padrão, esse modelo do autoesvaziamento de Cristo acontecendo de forma concreta na nossa vida. Porque, como diz Pedro na sua carta, ele deixou as pegadas para que nós as seguíssemos. As pegadas estão aí. Se você vai segui-las ou não, é uma questão sua. As pegadas já foram deixadas por Cristo. Se você quiser realmente ser chamado de discípulo de Cristo, tem que seguir as pegadas. Se quer ser chamado de seguidor de Cristo, tem que seguir as pegadas. Se quer ser chamado de amado de Deus, tem que seguir as pegadas. Se quer ser chamado de servo de Deus, tem que seguir as pegadas. Pedro disse, Jesus já deixou as pegadas do autoesvaziamento. Quem quiser ter o direito de se chamar cristão, que siga as pegadas. E que o Senhor nos ajude a segui-las. Amém. Vamos ficar em pé e vamos louvar aqui com um grupo de louvor, caminhando para o final do nosso culto. Logo depois que nós sairmos daqui, nós vamos para as nossas classes de EBD. Hoje retornamos às 19 horas, nosso culto da noite. Lá embaixo você tem o point das Noites Serenas. Venha conosco, venha junto, se inscreva lá. Veja também na ação social o que é que falta lá para a nossa cesta de Natal, participe. Você tem também lá embaixo a nossa livrariazinha, temos lá a nossa bancada de livros aí, antes da roda de leitura voltar em fevereiro. Você pode comprar uns livros para ler e crescer espiritualmente, crescer na palavra e passar as férias aí lendo, passar as festas lendo e aprimorando a sua fé com a leitura, tá bem?